Boa noite, salve, salve todo mundo que está aí do outro lado da tela assistindo a gente. Eu sou Luciana Cesário, sou professora de arte no Cefet, faço parte do Departamento de Arte, Design e Tecnologia e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, estou até bastante nervosa para começar essa fala, porque esse projeto que a gente vai lançar hoje foi construído com muito carinho, por muitas mãos, e a gente passou por muitos desafios também para colocar ele no ar, né? E se a gente levar em conta também em todo o momento histórico que a gente está vivendo, com a pandemia, com tudo que ela tem tornado visível, né? Coisas que já estavam estabelecidas e como que ela potencializou. Então, acho que é um momento muito especial e muito significativo estar aqui falando para vocês. Então, eu comecei me apresentando, dizendo o departamento de onde eu sou, porque esse projeto que vai ser lançado hoje, né, o projeto Filmes Carpas, para dizer de si, para dizer do mundo, é um projeto de extensão do Cefet. Então, eu queria também, nesse momento, agradecer à diretoria de extensão e desenvolvimento comunitário pelo apoio ao projeto, né? É um apoio fundamental para que o projeto pudesse existir e dar as boas-vindas para todo mundo que está aí. Então, esse projeto, ele nasceu ano passado, em 2020, a partir de um edital, né, que tinha como premissa o combate à Covid. E aí, a gente tinha a pretensão naquele momento, e a gente ainda tem a pretensão, de que, de que a criação poética pudesse nos ajudar, né, a elaborar sentidos para o que a gente estava vivendo naquele momento, em 2020, e ainda hoje, né? Posso dizer que quando o projeto nasceu, era mais difícil ainda para a gente construir sentidos para o que estava acontecendo, porque era tudo muito novo, né? Eu sinto que de um ano para cá a gente também foi criando elaborações. Então a gente estava partindo desse princípio, certo? E aí, de onde que surgiu a ideia de um projeto de filme carta na pandemia? A ideia surgiu de uma pesquisa anterior que eu tinha com cartas, né? Tanto num trabalho artístico, quanto na minha pesquisa de mestrado. A minha pesquisa de mestrado foi feita no campo do teatro, né? No campo das artes da cena. E no mestrado, eu trabalhei com cartas em unidades prisionais femininas. E essa pesquisa, ela foi muito importante para mim, porque ela me ajudou a compreender o potencial das cartas, sabe? E a compreender como é que as cartas pareciam carregar a presença das pessoas. E aí eu fiquei muito interessada nessa potência criadora das cartas. Potência criadora das cartas, que é algo que eu estou chamando de performatividade, né? O quanto as cartas são performativas, o quanto elas nos movem. E aí, no momento do isolamento, eu comecei a pensar em propor um projeto com cartas. Mas naquele momento não me pareceu muito responsável fazer um projeto com cartas, pensando que a gente estava em isolamento, não parecia muito responsável, porque as pessoas nem para ir ao correio, postar cartas, né? E a gente também não tinha muita dimensão, assim, chega uma carta na minha casa, até hoje chega uma carta na minha casa, eu deixo ela de quarentena antes de abrir, né? Porque não tem como lavar a carta. Então, não pareceu que era o melhor caminho. E aí, eu fiquei pensando um pouco, e aí eu cheguei na ideia de trabalhar com filme carta, que é um conceito do cinema, né? E aí comecei a pensar na ideia de que a gente poderia se corresponder através do cinema. E percebi naquele momento que era importante ter pessoas profissionais do cinema, profissionais do audiovisual na equipe. E agora, aqui estamos nós. O que a gente está propondo no nosso projeto? Primeiro, a gente propõe que vocês respondam a seguinte pergunta: para quem você escreveria uma carta hoje? Depois de responder essa pergunta,
a gente te faz um convite. Escreva, filme, grave um áudio, compartilhe. Então, a ideia é que você, a partir da escrita de uma carta, que pode ser para pessoas presentes na sua vida, pode ser para pessoas que você não vê mais, pode ser para pessoas ausentes, pode ser para pessoas que não existam, pode ser para si mesmo no futuro, no passado, pode ser para alguém que você não conheça, mas gostaria de conhecer. Enfim, não tem nenhuma regra na resposta dessa pergunta. Ela é muito livre. E a ideia é que a partir da escrita da sua carta, você invista em uma criação, né? E a gente está propondo no projeto 3 tipos diferentes de criação possíveis. Então, a ideia número 1 é que depois de escrever a sua carta, você transforme a sua carta num filme. E essa ideia é que a gente possa se corresponder não só através das palavras escritas numa carta, mas que a gente possa se corresponder também através de imagens, através das próprias palavras e através de outros sons, né, que não sejam as palavras. Então, essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que você apenas se grave, apenas se filme lendo uma carta. E a terceira possibilidade é que você envie para a gente uma audiocarta, né? Então, você vai apenas enviar um áudio. E aí, como é que isso acontece? A gente tem um site que está sendo lançado agora, nesse momento também. E aí, pelo site, a gente vai colocar algumas dicas. Você pode entrar em contato com a gente se você tiver alguma dúvida. Então, lá a gente apresenta a proposta e lá a gente também posta os filmes carta que chegarem para a gente. Além do site, a gente tem um canal no YouTube e a gente está no Instagram e no Twitter. E a gente espera encontrar com vocês em todos esses espaços. Agora, a gente acredita que o melhor modo de dizer do projeto é a gente poder assistir alguns filmes que já foram criados no âmbito do projeto. Então, a gente vai assistir agora a 6 filmes criados, todos criados por estudantes do ensino médio técnico do Cefet. E depois, as pessoas que criaram esses filmes também estão aqui e vão poder falar um pouquinho das suas criações para a gente. Então, é isso. Há quanto tempo eu gostaria, meu avô, de lhe escrever uma missiva. Essa mensagem eu destino a João Valmor, cheia de expectativa. Aqui na terra, saio nem para tomar sol. Para o escola, loja, bar e futebol. Deu no G1, virou manchete no UOL. Coronavírus se alastrou por todo o planeta. Os cientistas procurando a solução. E a gente esperando, segurando a ansiedade, tentando evitar andar à toa na cidade, fugindo de aglomeração. Avô amigo, a rotina aqui mudou. Agora tudo é à distância. Além do vírus, a pandemia revelou muito egoísmo e ignorância. Aqui na Terra, muita gente desprezou o que a nossa medicina orientou. De gripezinha, o presidente até chamou. Deu positivo seu teste para picareta, mais preocupado com a próxima eleição. E a gente, se esforçando para evitar calamidade, tentando entender essa nova realidade, vivemos uma confusão. Avô amigo, sua máquina de escrever, ninguém mais usa hoje em dia. Você iria se espantar ao conhecer a nova tecnologia. Aqui na Terra, tudo agora é virtual. Seu LP virou arquivo digital. Ter celular é uma coisa bem normal. TV que não é 4K já é obsoleta. Tudo moderno, mas não sinta inveja não.
Se a tecnologia trouxe mais facilidade, deixou mais fácil a mentira e a agressividade. Será que isso é evolução? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como tem sido sua rotina? Bom, eu no começo troquei as manhãs pelas noites. Estava me permitindo viver o momento, minhas vontades. Até que comecei a passar dias inteiros na minha cama, rolando de um lado para o outro, na companhia de meu celular. Estava me deprimindo. Os dias, nesse momento de pandemia, podem estar sendo rápidos ou devagares, estressantes ou calmos, produtivos ou improdutivos, silenciosos ou barulhentos, chatos ou proveitosos, de dores do autoconhecimento ou felicidade dele, mas sempre em casa. Estão sendo dias difíceis. Dizem que tudo o que eu faço é lembrar de quando nada disso estava acontecendo. Dizem que meu corpo era tomado por luz, calor e movimentos, nas ruas e calçadas da cidade. Dizem que minha casa servia apenas como dormitório. Dizem que eu acordava sem me lembrar como cheguei em casa. Dizem que eu estava conversando com meus amigos sem notar o tempo passar. Dizem que tudo o que me importava era só aquele momento ali, aquela vivência, aquele contato, aquela troca. E tudo que eu tenho hoje é o sol, que lá pelas 9, pelas janelas, no canto pequeno, gelado e apertado, do meu quarto ilumina as redes sociais que me conectam levemente aos meus amigos, e a esperança de um dia poder, de novo, sair livremente. Agora eu já estou acordando pelas manhãs. Sinto que tudo está prestes a acabar, como nas férias que eu me dava a liberdade de curtir meu tão adorado silêncio da madrugada. Mas após seu fim, eu acordava no canto do galo para sair pela cidade. Concluo-me então que meu lugar é na cidade, no movimento, no barulho. Eu gosto é do contato. Um abraço, Iago. Algum dos muitos dias do mês de julho de 2020. Endereçada a mais uma noite e estou aqui concentrado estudando e tentando adiantar minhas obrigações. No início eu só dormia, mas em meio a todo esse caos e angústia, a única coisa que eu pude fazer foi aceitar que tudo passa e usar de forma útil os benefícios que esse momento pode vir a me trazer. A cada dia eu procuro um jeito de me distrair e já tenho ajeitado meus planos para quando isso passar. Espero que esteja pronto. O tempo corre, não é mesmo? Mas tentando viver um dia de cada vez, assisto série enquanto estou comendo, assisto série enquanto estudo, tomo banho e durmo. Vez ou outra, converso com algum amigo. No geral, é tudo bem monótono, então não rendemos assunto. Só eu e eu. Ficar sozinho para alguns é até castigo. Essa família é esquisita. 5 pessoas em uma casa e ninguém conversa. Mas você sabe que é melhor assim. Já são quase 5 meses em casa, devo ter saído na rua umas 6 vezes nesse período. Mas eu não me importo. Às vezes chega a ser engraçado. É como se fosse um apocalipse. Eu lembro de quando eu era criança e fazia planos para sobreviver a um apocalipse zumbi. Hoje eu percebo que eram péssimos planos de sobrevivência. Por outro lado, quando vejo minhas fotos antigas com meus amigos, nem parece que aquilo foi real. E com certeza aquela aura já não me serve mais. Já se foi tem tempo. Você bem sabe, não é mesmo? Estive pensando bastante em você nesses 5 meses. Espero que esteja viva e sã. Que suas plantas e família estejam bem. Queria estar na casa da minha avó. Quero poder ver meus amigos logo. Pois é, Áurea. Mais um domingo ou segunda-feira, não sei. A data não faz diferença. O tempo está passando bem rápido, mas devagar também. Loucura, né? Nem sei mais.
Caro livro, como você está? Faz tempo que eu não leio suas histórias. Quero te agradecer por todos esses momentos que passamos juntos. Obrigada por me fazer companhia ao longo de todos esses anos. Os contos que fizeram parte da minha infância, os romances que me davam frio na barriga, os suspenses que me tiravam o sono, até mesmo aquelas leituras obrigatórias que eu dizia detestar, mas adorava a sua companhia. E tantas outras histórias, tantos mundos que eu pude conhecer através de você. Graças a você, eu pude viajar por mundos e histórias incríveis. Você me ajudou a ser e a entender quem eu realmente sou. Eu quero poder estar com você todos os dias. Quero poder viajar todos os mundos que você me oferece. Quero rir e chorar com você. Quero folhear suas páginas. Quero passar raiva por causa de um final inacabado e muito mais. Você tem sido um grande amigo meu e sou muito grata. Espero ter muitas experiências com você. Espero ansiosamente para saber para onde você vai me levar na próxima viagem. Será um mundo ficcional? Uma história longa ou curta? Um drama ou um romance? Espero pela nossa próxima aventura. Atenciosamente. Cara Princesa Maria Prata Silvério, minha gatinha, irmã, peluda, Bolinha, eu venho aqui escrever esta carta para dizer que te amo. Princesinha, me lembro perfeitamente da primeira vez que te vi, você magrinha e com barriga de verme, miando para mim na rua. Aqueles seus olhinhos de jabuticaba me encarando, pedindo carinho, comida. Hoje você é uma bola, roupa lavada e muito amor. Mamãe te levou para casa e a adotou. Você virou minha irmã caçula a partir daquele momento. Mas como os anos passam mais rápido para você, hoje em dia é você quem é mais velha. Peludinho, jamais esquecereis das suas lambidas, várias unhadas e mordidas. Seja menos agressiva, por favor. Dos seus pelos que estão em todo lugar. Princesa, como você está? Já que é de poucas palavras, fica difícil de saber o que se passa na sua cabecinha fofucha. Preciso saber se quando você encara o nada são manifestações espirituais ou só pensamentos vagos. Às vezes, vejo sua vida felina na qual se baseia em comer, dormir e morder nossa perna do nada. Não entendo sua fixação por caixas e sacolas ou com as lagartixas no teto. Só quero que pare de assassiná-las. E que quando eu for te pegar no colo, pare de se esconder dentro de sua toca de papelão. Bolinha, com essa carta vem pedir para que continue sendo especial, bigoduda, rabuda, peluda do jeito que você é. Obrigada por todos os carinhos hormonais. Obrigada por todas as vezes que me esquentou nas noites de frio e por me receber todos os dias quando eu volto da escola me pedindo comida de patinhas abertas. Princesa, sei que você é meio insensível e psicopata, mas pense e considere em escrever uma carta de resposta. Abraços, Marcela, sua irmã. Para quem você escreveria uma carta hoje? Cartas podem transportar a nossa presença para outros lugares, para outras pessoas. Já pensou em escrever para um amigo que não vê há tempos? Para a filha que você quer ter? Para os pássaros? Para si mesmo no futuro? Para o amor da sua vida? Para uma liderança política ou para alguém que você admira na sua comunidade? Para quem você escreveria uma carta hoje? Pegue um papel, uma caneta e escreva. Depois de escrever, pegue o celular e comece a filmar com o seu coração. Que cara você gostaria de dar às suas palavras? Qual forma? Qual cor? Lembre-se que a câmera é como uma moldura e você pode escolher o que mostrar ou esconder.
A ideia é experimentar, criar, inventar. Não existe certo ou errado, bonito ou feio. Vale editar usando seu aplicativo favorito. Só não vale usar imagens e músicas sem autorização. Você pode também apenas se filmar lendo a carta ou simplesmente gravar um áudio. Pronto? Agora acesse nosso site, veja as dicas e orientações e compartilhe essa carta com o mundo. Enviar uma carta pode ser como fazer uma visita a alguém. Quem você visitaria hoje? Quem você visitaria hoje? A gente termina a exibição dos filmes com essa pergunta e com esse convite para vocês colarem com a gente, ajudarem a gente a colocar o projeto no mundo, né? É bem importante a participação de vocês. E por falar em participação, eu quero agradecer também. Não sei se estamos tendo problemas técnicos ou se vocês estão me escutando. Espero que vocês estejam me escutando. Coisas do virtual, né, gente? Já me avisaram aqui que tá tudo bem. Então, eu queria agradecer a 3 pessoas da nossa equipe que não estão aqui na live, aqui nesse bate-papo, mas estão assistindo, e pessoas muito especiais para o projeto também. Então, eu quero mandar um abraço para a Marcélia, que é a nossa design gráfico, que criou a identidade visual. Quero agradecer a Flávia, que é a web designer, que está colocando nosso site no ar. Nosso site está entrando no ar agora junto com o lançamento. E agradecer a Juliana Pacheco, que é minha companheira de trabalho no DADT, responsável pela comunicação. Agora a gente vai ouvir um pouquinho os jovens realizadores. Vocês assistiram 6 filmes e a gente tem 5 pessoas aqui criadoras desses filmes. Quero mandar um beijo para a Áurea, que não pôde estar presente. E queria dizer que depois que os jovens falarem, a gente vai ouvir o Gustavo e a Raquel, que são pesquisadores, né, e profissionais do cinema, que vão falar um pouquinho também, comentar um pouquinho os filmes. E depois, se alguém tiver alguma pergunta, depois no final a gente responde. Então, se você quiser perguntar alguma coisa para a gente, deixa aí no YouTube. Acho que é isso. Marcela, vou passar. Não, Alice, tô doida. Alice, vou passar a palavra para você. Oi, eu sou a Alice, eu sou aluna do segundo ano de meio ambiente do Cefet, no Campus 1, aqui em Belo Horizonte. E o meu filme Carta, né, que foi o primeiro que a gente viu, que é aquele da máquina de escrever, dos discos e tudo mais, ele é inspirado na música Meu Caro Amigo, do Chico Buarque e do Francis Haime, que eu conheci essa música ano passado, quando a gente ainda estava no comecinho conhecendo as cartas e tudo mais, o projeto. E aí eu conheci essa carta, né? Essa carta foi uma carta que o Chico Buarque escreveu para Augusto Boal. E aí eu achei muito legal, depois ele transformou numa música. Aí eu comentei com meu pai, né, que eu achei muito legal. E aí meu pai comentou que o pai dele, meu avô, era muito fã de Chico Buarque e isso influenciou meu pai também a gostar muito do Chico Buarque. E aí meu pai, quando era adolescente, fez uma paródia daquela música e enviou como uma carta para o amigo dele. E eu achei essa ideia muito legal, então quando eu fui fazer o meu filme Carta, eu resolvi que eu também ia fazer uma paródia daquela música, só que eu ia escrever pro meu avô. Esse meu avô eu nunca conheci, porque ele morreu muito jovem, mas foi muito legal escrever a carta, porque como eu não tinha contato com ele, nunca tive contato com ele, né, só conheço ele por histórias e por uma foto ou outra, foi uma experiência muito legal poder escrever para uma pessoa que eu nunca conheci, né, e aí eu fiz a carta contando um pouquinho sobre como tá a pandemia e tudo mais. Agora, quando eu vejo. Essa carta é de um ano atrás, quase, né? E aí, quando eu vejo que não mudou quase nada, assim, a gente ainda continua é, preso dentro de casa e as pessoas continuam negligenciando e os políticos continuam é, fazendo pouco caso da pandemia e tudo mais. Então, essa é uma sensação ruim que esse filme Carta me dá, mas eu acho que ele me dá também esperança para no futuro, né? Espero que a gente tenha dias melhores. E a parte mais legal de gravar o filme Carta, eu acho, foi porque tanto os discos de vinil quanto a máquina de escrever eram do meu avô. Então eu tive contato com uma tecnologia que não é da minha geração, eu tive que aprender a mexer nessas coisas e foi muito legal poder
né, ter contato com... Até as cartas não são mais da nossa geração, né? Então, essas tecnologias que são mais antigas foi muito legal aprender a usar e tudo mais. Agora eu vou convidar o Iago para falar do filme Carta dele. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Iago, estudante do curso de hospedagem, já estou no meu terceiro ano. O curso de hospedagem ele fica no Campus 1, em Belo Horizonte. Para falar um pouco sobre o meu filme Carta, eu queria começar falando sobre para quem eu escrevi o filme Carta. Eu digo que eu escrevo ele para quem quiser ler, mas na verdade eu comecei escrevendo a carta pensando nos meus amigos, porque no todo o contexto da pandemia, a gente estava, pelo menos eu estava num processo de interiorização muito grande. Então, eu estava muito refletindo sobre as coisas que tinham acontecido na minha vida, ainda mais em 2019, que foi o primeiro ano que eu estive no Cefet, e aconteceram muitas coisas, então eu estava muito refletindo sobre as coisas que aconteceram, e parte do que aconteceu, meus amigos estavam presentes, então nada mais justo do que escrever essa carta para eles. Então, eu decidi, na hora que eu estava terminando de escrever a carta, que não era só uma carta apenas para eles, porque eu contava um pouco de mim sobre as minhas conclusões, e eu termino concluindo o que eu entendi no meu processo de escrita ali naquele momento, do que eu estava passando, e que ele poderia ser uma carta para qualquer pessoa que quisesse, né? Porque ela fala bastante da pandemia, fala sobre entendimento, de autoconhecimento. Então eu entendi que ela também poderia ser para qualquer pessoa, então eu dediquei ela a qualquer pessoa. E falando um pouco sobre a filmagem, eu pensei, né, porque no momento de pandemia, trancado em casa, o que mais gravar, se não os momentos que eu passo na minha cama, os únicos momentos que eu passo são na minha cama, então eu tive essa ideia de fazer um momento de surto na minha cama, em que eu estava delirando em pensamentos, e foi isso, foi um pouco disso. E na hora que eu estava filmando, né, falando um pouco sobre como foi participar desse projeto, como foi escrever, foi também um processo de autoconhecimento, além da escrita, de entender, porque eu gostei muito do filme que eu fiz, porque a gente sente quando as coisas vai acontecer, né, porque eu gravei tudo isso muito rápido, minha casa estava em reforma no momento, então tava tudo de cabeça para baixo, então assim que deu eu consegui gravar várias cenas, e na hora da edição foi uma super sorte, assim, porque eu não tinha gravado áudio ainda, então não sabia quanto tempo daria, e daí eu só juntei todas as cenas e deu esse filme que eu gostei muito do resultado que saiu, e é um pouco, como eu disse, que as coisas, às vezes elas acontecem, elas têm que acontecer. Então, participar foi esse desafio, né? Foi super rápido, e eu consegui entender que eu gosto bastante, porque uma dessas partes do autoconhecimento que eu abordo bastante na minha escrita da carta é que eu gosto bastante dessa área do audiovisual, de gravar, do processo criativo, que foi um grande desafio, e eu gostei bastante. Isso, toda vez que eu reassisto esse vídeo, eu apenas enxergo que eu entreguei tudo de mim naquele momento de fazer o filme, e é isso, eu gostei bastante do resultado. Eu acho que agora eu vou passar a minha palavra para a Isa, para falar um pouco sobre o filme dela. Oi, boa noite. Meu nome é Isabela, eu estou cursando o terceiro ano de trânsito no Cefet, e quando eu recebi a proposta de fazer um filme carta, eu me senti perdida. Perdida porque era a primeira vez que eu estava fazendo, né? E também porque direcionar uma mensagem para alguém sempre é difícil, e eu tenho um bloqueio com relação a isso. E todo esse exercício de criação de um filme carta, ou da tentativa de criação de um filme carta, é basicamente você abrir o seu olhar para o mundo, abrir o seu olhar para as pessoas que estão no entorno de você, e também abrir o olhar para você mesmo, para saber aquilo que realmente significa na sua vida, o que é significante, o que é importante. Então, é um processo muito interessante. E o meu maior desejo, com todo esse exercício, com o meu filme carta, que era o do menino correndo, meu maior desejo era justamente mostrar
esse olhar diferente, principalmente o olhar imaginativo da criança, o olhar imaginário, né? Que foge do real. Principalmente o Gabriel que estava no vídeo, ele passa por uma realidade muito difícil, muito complicada. Ele, desde novo, foi de encontro com a desigualdade do mundo. E a pipa, ela servia como uma válvula de escape. E eu queria tentar mostrar isso de alguma forma, sabe? E, enfim, minha outra intuição também com os meus vídeos, meus filmes cartas, era mostrar como que a gente tampa os nossos olhos. Principalmente quando a gente se encontra com outras realidades, com outras pessoas, quando a gente se encontra com as individualidades, quando a gente se encontra com a gente mesmo. Principalmente em lugares públicos, em espaços públicos, enfim, lugares que, no intuito, era de você se ver de encontro a isso, certo? Porém, a gente se fecha, a gente tampa o nosso olho, a gente está completamente mecanizado em todos os sentidos. E, enfim, essa era a minha maior intenção. Foi um projeto incrível de participar. Eu principalmente aprendi muito sobre mim mesma e eu acho que esse é o maior ganho, eu posso dizer que é o maior ganho ao fazer um filme carta. Então, é isso. Eu vou passar a fala agora para a Júlia, para ela falar um pouquinho mais do dela. Bom, eu vou começar a falar. Não sei se meu microfone tá bom, mas se tiver algum problema, por favor, me avise. Bom, quando eu recebi a proposta, de início eu achei muito legal, porque eu ia escrever uma carta, então, tipo assim, eu sou apaixonada com carta, então eu fiz umas 500 cartas. Aí a primeira não deu certo. O vídeo que eu fiz foi o do livro, que eu estou fazendo uma carta para os livros, mas na minha primeira tentativa foi um livro, que eu sou apaixonada, mas eu não lembrava o nome, não lembrava a autora, não lembrava absolutamente nada desse livro. Então eu achei bem difícil fazer. Então, tipo assim, nos últimos dias eu tive a ideia de fazer para os livros, porque foi, tipo, quando eu era mais nova, eu gostava muito de ler, ainda gosto muito de ler. E achei que seria legal a gente trazer nosso olhar para o mundo imaginário, porque quando a gente está lendo, a gente é transportado para outro universo. E eu quis também deixar um pouquinho, eu fiz esse jogo com as imagens, que uma hora estava na tela do notebook, outra hora estava tipo a imagem real, e por último, o jogo das sombras. Foi bem difícil, eu acho, confesso que eu tive muitos problemas na edição, porque nesse começo da pandemia eu não sabia nada, absolutamente nada de editar. Então era um aplicativo ali, outro aqui que eu tentava usar, mas para mim foi bem difícil. Agora, pensando no agora, eu acho que eu faria novamente esse projeto, tentaria fazer do jeito que eu pensei inicialmente, e eu gostei muito do resultado que eu tive. O único problema que eu vi nele foi que eu não queria falar, eu não queria colocar nada, eu queria colocar eu escrevendo, porque eu achei que ficaria mais legal, e eu ia me conectar mais com a pessoa que estava vendo do que eu narrando, mas eu não consegui colocar legenda de jeito algum. Eu tentei em vários aplicativos, mas eu não consegui. Mas eu achei muito legal, tanto o projeto, o que me deu o incentivo de entrar no projeto foi simplesmente o nome Cartas, que eu também estava em outro projeto de cartas. E eu não sabia como que ia ser, que não estava na descrição do projeto, então eu entrei. Eu falei assim, por que não? Aí eu gostei muito, achei muito interessante a forma como que cada pessoa, a proposta era fazer uma carta, então cada pessoa se conectou de um jeito, fez de um jeito. Eu achei incrível os projetos, que foram totalmente diferentes, cada um mostrando um pouco da realidade que a gente estava vivendo. E eu gostei muito. Eu acho que é isso. Agora eu vou passar a palavra para a Marcela. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Marcela, eu tenho 17 anos. Eu estou cursando o terceiro ano do ensino médio técnico integrado em informática aqui no Cefet-MG. Então, bem, quando eu me deparei com a proposta do projeto ano passado, eu achei super interessante, principalmente levando em conta a situação da pandemia na qual nós estávamos vivendo.
No primeiro ano, eu já tinha tido a experiência de ter aulas com a professora Luciana, coordenadora do projeto, e ela já havia introduzido a minha turma a este universo da escrita das cartas. E antes, eu nunca tinha parado para pensar no poder que uma carta poderia ter. Mas durante aquele ano, com os diversos exercícios que a professora desenvolveu com a nossa turma, eu pude perceber a profundidade, a delicadeza dessas cartas. E em um desses exercícios, ela propôs que nós escrevêssemos cartas para alguém ou algo que fosse importante para a nossa vida. E eu escolhi escrever uma carta para a Princesa, que é a minha gatinha de estimação. Então, eu escrevi essa carta em 2019, mas em 2020, quando o projeto surgiu, ela ainda era muito atual para mim, principalmente porque, com o isolamento social e o contexto da pandemia, eu estava passando muito tempo com a minha família e com os meus irmãos peludos. Então, eu decidi que eu faria o filme carta para ela, a princesa, a gatinha. E no processo criativo, eu encontrei algumas questões, porque eu queria dar um ar mais cômico pro filme carta, porque a carta ela vai bem nessa linha. Então, diante das possibilidades de imagens que eu poderia utilizar, eu pensei, por que não usar GIFs, trechos animados de gatos que tem na internet? Isso é algo que refletia muito o período para mim, porque eu passava bastante tempo consumindo esse tipo de conteúdo. E então eu resolvi usar um compilado deles para poder narrar o que eu estava falando no filme Carta. Eu utilizei um banco gratuito, sem direitos autorais, na internet, e aquele foi o resultado que nós vimos. E eu gostei bastante do resultado, eu achei que ficou bem legal e engraçado. Mas é interessante ver o filme da perspectiva de hoje, porque já tem mais ou menos um ano que ele foi feito, então tem várias coisas que às vezes eu teria feito de forma diferente hoje em dia. Então isso é algo interessante também de se analisar das cartas, da escrita e dos filmes cartas, porque eles refletem quem nós éramos no passado, é uma fotografia temporal. Então isso é muito enriquecedor. E é isso, agora eu vou passar a palavra para a equipe de audiovisual, do Gustavo e da Raquel. Muito obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Raquel Junqueira. Deixa eu achar minha cola aqui. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né, da professora Luciana Cesário, que convidou para participar desse projeto, e o Gustavo, que foi minha dupla, na montagem desse vídeo, que é o vídeo que abre o projeto, né, da escrita de filmes cartas, e agradecer a vocês, realizadores, bolsistas do Cefet, e todo mundo que ajudou com que esse projeto existisse, que eu acho muito importante a entrada do cinema na escola. Primeiro, assim, queria falar que eu fiquei emocionada ao ver os filmes de vocês, porque são muito sinceros, assim, e fiquei tocada agora com várias coisas que vocês falaram, né? Essa última fala da Marcela, agora revendo o filme, eu percebo que é uma fotografia minha no passado. É justamente isso, assim. Um filme, vocês fizeram filmes, né? Filmes cartas são filmes ensaísticos, eles nos dão liberdade, né? De expressar sentimentos íntimos e falar para mais pessoas. Eu queria dizer para vocês que, assim, escrever carta, assim como fazer filme, são gestos de amor e de política. Eu acho que esses gestos de cinema, que são esses filmes cartas de vocês, são mais potentes ainda do que filmes realizados nessa lógica comercial de entretenimento, né, seja na televisão ou no cinema, porque eles têm uma espontaneidade e uma verdade muito grande, como bem disse Iago. Eu dei tudo de mim naquele filme. Eu não sei se eu imagino que esses sejam os primeiros filmes de vocês. E eu não sei se vocês vão ter interesse em fazer outros filmes, mas eu acho que é muito importante esse entendimento de que, né, o filme é um retrato do mundo, é um retrato do outro, é um retrato da gente. Então tem que ser algo muito cuidadoso.
não dá para fazer sem se dedicar tudo de si. Toda vez que eu posiciono uma câmera, é como se eu estivesse colocando uma moldura no mundo, né? Eu escolho o que vai estar dentro e fora da minha imagem. Então, eu estou tratando com o real, mas eu estou recortando. Então, é de extrema responsabilidade. Toda vez que eu posiciono uma câmera, eu me posiciono esteticamente, politicamente diante do mundo. Eu acho que eu nem me apresentei direito, eu vou voltar para dizer que eu estudei comunicação, para dizer como que eu cheguei no cinema. Eu estudei comunicação na UFMG e ali tinha um ambiente muito propício com, né, professores como César Guimarães, o Rubem Cacheto da antropologia, que me apresentaram esse universo do audiovisual e eu, sem perceber, já estava fazendo cinema. Minha outra escola de cinema também é a Associação Filmes de Quintal, que é uma associação que realiza filmes, que produz o Fórum Doc, que é um festival de documentário que eu sugiro que vocês todos, novos realizadores, procurem. Saber, assistir, participar, que eu acho que os filmes que estão ali têm a ver com os filmes que vocês fizeram. Mas continuando, o que eu queria dizer para vocês, tem um diretor português que eu gosto muito, que chama Pedro Costa, que um texto dele, é uma aula dele, na verdade, ele fala que a primeira fotografia publicada nos jornais foi uma fotografia dos mortos da Comuna de Paris, que foi uma revolução operária que houve em Paris em 1871, mas que então essa primeira fotografia, ela mostrava os corpos dos cadáveres, de quem foi morto. E assim como a primeira não sei, acho que vocês conhecem um pouquinho, né, dos primeiros filmes, aquela primeira imagem que os irmãos Lumière fizeram, que é a saída dos trabalhadores da fábrica. Isso, né? É o dono da fábrica, que é o Lumière, que posiciona a câmera e pede aos funcionários que saiam. Ou seja, o primeiro filme ele já representa uma situação de opressão, né? Alguém que manda e alguém que é comandado. E ele diz com isso que, então, tanto a primeira fotografia a ser publicada em jornal quanto o primeiro filme, eles existiram para mostrar que algo não estava justo. O cinema, esses filmes de vocês, eles servem, né, para questionar o que nós estamos vivendo neste momento de pandemia. Eles servem para questionar tanto privadamente quanto publicamente, né, a nossa situação. Então eu acho que esses filmes, eu particularmente me interesso muito por primeiros filmes, porque já trabalhei, mais do que com realização de cinema, eu trabalhei com cinema e educação. Então eu já dei muitas oficinas para muitos jovens, já vi muitos primeiros filmes. E acho que esses primeiros filmes, eles têm essa liberdade, né? Que eu acho que tem nos de vocês também. Nem sempre as coisas têm finais felizes e são histórias românticas, né? Então a gente se interessa nesse projeto por um filme pelos filmes Carta, são filmes que fazem pensar, que eles realmente querem trocar com o espectador. Que mais? Uma coisa que eu pensei hoje, pensando o que eu falaria para vocês, é que o filme Carta está para a carta de antigamente, assim como o cinema está para a fotografia. Vou me explicar. O cinema não é imagem em movimento, uma sucessão de fotografias que dá a ideia de movimento. Eu pensei que os filmes Carta são as cartas em movimento, né? Antigamente, as comunicações, antes da imagem, as comunicações eram cartas, eram leitura de cartas. Eu penso que o filme Carta é, cronologicamente, assim, a evolução das comunicações, tanto públicas quanto privadas. Até me ocorreu um negócio bíblico, né? As epístolas, aquelas leituras
que alguém mandava para uma outra comunidade. Não sei se vocês já ouviram isso. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ou seja, as cartas já informavam, elas já provocavam, não só privadamente para um destinatário só, como para vários. Então, assim, eu pensei em falar muito mais coisa, mas eu estou com medo de não dar tempo. Eu quero elogiar os filmes de vocês, esses gestos genuínos de usar a câmera, que hoje é o celular, câmera e microfone. Hoje nós temos tudo no celular, câmera, o microfone e a luz, que é o que precisa para fazer audiovisual, cinema, né? Que eles sejam utilizados dessa maneira, que pode, né, cheia de poesia e de política também. Que vocês não esqueçam nunca, que é um gesto muito importante fazer um filme. E que o fazer filmes é tão importante quanto assistir filmes. Ver e rever, como a Marcela, quem falou por último, acho que foi a Marcela, disse, né, da diferença de como ela vê o filme agora e antes. Eu já falei muito, gente, não sei. Vou falar mais um pouquinho? Será que alguém pode me dar um retorno? Pode? Ah, obrigada. Então, eu queria falar na ordem dos filmes que a gente viu, né? Do filme da Alice. Uma coisa que eu senti falta, eu vou comentar, assim, uma coisa que eu senti falta nos filmes de vocês, de maneira geral, é um título. Né, eu acho que um título ajuda a localizar aquilo que a gente está falando. Então, o filme da Alice é uma narrativa muito bem feita, né, com introdução, meio e fim. E é interessantíssimo como que você escolhe 2 signos de carta, que é a vitrola e a máquina de escrever. Aí você escreve sua carta ritmada, sua carta é uma música, assim, que lindo te ouvir falar que seu pai fez uma paródia à música do Chico e do Francis Haime, e você fez a mesma coisa. Você não fez uma música, mas seu texto poderia sim ser uma música, e seu filme é uma linda paródia. Depois procura saber com seu pai se ele tem a paródia que ele fez, que até eu fiquei curiosa. Então é muito bem montada, né? E você ainda assina direitinho, dá os créditos, né, para o Chico, para o Francis Haime, assume que partiu dali, ou seja, ali para mim estão, sabe, gestos puríssimos assim de cinema, de amor e de política. O filme do Iago é muito interessante, que ele coloca o seu próprio corpo em cena, né? Ele se filma e monta também. Como ele mesmo falou, né? O cotidiano da pandemia é muito no quarto. Os cortes dele dão um movimento muito interessante. A sua montagem dá um ritmo muito interessante e, ao mesmo tempo, essa sensação de se estar no mesmo lugar. Depois eu quero saber como que você fez a sua câmera fixa. Vou fazer um elogio também à metáfora da janela que está no seu filme, né? A janela é uma metáfora do cinema e ela está ali junto com você no seu espaço de confinamento. Eu achei interessante. A Alice usou trilha, o Iago não usou trilha, e eu achei, mas sim pôs legenda, que é uma coisa que deixa o filme mais acessível, e nem sempre a gente precisa usar trilha mesmo. A Áurea, que não tá aí, eu tô falando na ordem que os filmes, aqui que a gente assistiu os filmes. A Áurea faz um filme endereçado a si própria, né? Que também dá essa sensação de tempo estagnado e que também usa a metáfora da janela. Ela fala sobre fotos antigas, mas traz fotos do presente para estabelecer essa relação do texto com a imagem. Eu acho que o filme da Áurea poderia buscar ainda criar relações mais fortes entre o que se diz e o que se vê. Mas também achei muito interessante.
A Júlia, que dedica a sua carta ao livro, e faz e usa imagens de flores e imagens de livros, também filma o monitor. A Júlia experimenta bastante, assim, também está de parabéns sua tentativa de inventar com os poucos recursos, que é filmar o próprio monitor. E tem uma coisa, para mim, a coisa mais linda do seu filme é exatamente aquela hora que você faz a projeção de sombra, que é um avô do cinema, né? O teatro de sombra é um avô do cinema, é um antepassado do cinema. E aí você faz um truque, inclusive, que o pássaro, de repente, vira um livro. Perdão. Eu achei muito bonito aquilo. Na verdade, gente, a gente não precisa saber editar, ser ótimos, não é exatamente operar o programa é que nos faz excelentes editores. Em cinema, a gente está sempre trabalhando com som e imagem. É muito importante pensar por que aquela imagem vem naquele momento, por que a próxima vem, o que acontece quando eu corto de uma para outra, por que daquela música. A gente tem que estar sempre se perguntando, precisa trilha ou não precisa? A Marcela, que fez o seu filme para a Gata Princesa, que é interessantíssimo, que fez um vídeo remix, né, de imagens da internet. Depois a gente vai falar, né, a gente pode pensar sobre isso. Tem essas questões de direitos autorais, né, que a gente não deve usar imagens dos outros, mas eu achei muito interessante você dizer isso, que o filme é um pouco o filme é um pouco do seu cotidiano, né, do que você consumia durante a pandemia. É uma carta bem descontraída, né? A sua carta entretém a gente, ela é suave. Dá vontade de te falar para experimentar fazer mais imagens. O seu vídeo remix é muito interessante, mas eu fico com vontade de te propor usar esse mesmo som e fazer uma carta com outro. Que outra carta você faria? E por último, para a Isabela, que é esse plano sequência da pipa, que é belíssimo. Ele é um plano sequência. O que é um plano sequência? Não é um plano fixo. Geralmente os filmes têm decupagem, né? Eu parto de um plano muito fechado da minha cara para um muito aberto de uma paisagem. O plano sequência não tem corte. Ele não corta do pequeno para o grande. O seu plano varia enquanto você está com a câmera em movimento. E a pipa, de alguma forma, me remete a uma mensagem, assim como o barquinho do nosso projeto, né, que é a logo do nosso projeto, remete a essa ideia de carta. A pipa também me remete a isso. E é muito bonito e que interessante o que você disse, né? O cinema serve para nos fazer olhar para a gente mesmo e para o outro. Que interessante você retratar esse menino, né, alguém com uma realidade complicada, e você engrandecê-lo, tanto ele quanto o gesto dele. Meninos, menines, professores, colegas, eu gostaria de falar muito mais, mas eu acho que eu tenho que parar. Eu fiquei muito feliz de participar desse projeto, eu adoraria que ele continuasse, que eu continuasse trabalhando nele, porque me interessa muito, e eu não sei se vocês vão continuar a fazer esses filmes, mas eu desejo fortemente que sim. Agora eu vou agradecer enormemente a minha dupla, que pensou essa parte audiovisual, o roteiro do vídeo de abertura comigo e com a Lu, que é o Gustavo, e que sem ele também nada disso seria possível. Muito obrigada, Gu, muito obrigada a todo mundo, parabéns para os meninos, parabéns para a Luciana, e estou passando a palavra. Olá, gente, boa noite, tudo bom? Eu sou o Gustavo, quero aqui agradecer também a Luciana a oportunidade muito legal de fazer esse trabalho. Agradecer a Raquel também, que foi um presente maravilhoso, que eu não conhecia antes, né? A gente não se conhecia e a química rolou muito bem. E foi um trabalho muito massa, muito incrível de fazer. Agradecer a todos vocês também que produziram, né? A Raquel falou aí da questão do remix,
né? Eu entendo que existe uma certa dificuldade para a gente, às vezes, produzir as próprias imagens, principalmente a própria música, né? Eu acho que é um desafio até muito maior do que a imagem. E foi interessante, porque, na verdade, o nosso vídeo, né, o vídeo que eu e a Raquel fizemos, foi um remix, né? Dentro desse contexto de que seria um desafio muito grande produzir imagem para poder falar do filme Carta, né, justamente por causa da pandemia, a gente resolveu pegar o trabalho de vocês para poder contar essa história, né, do projeto, né? Então, a gente, na verdade, fez esse remix, né? E a questão da música, né, a gente conseguiu uma música que era uma música que é possível, né, é o que os direitos autorais são livres para a gente poder fazer. A gente também, claro, né, todos vocês sabiam, né, que a gente ia usar essas partes para fazer o filme, né, foram tudo autorizado, então quando é assim, é super possível, né, de se fazer. Essa questão do direito autoral é legal falar, porque é uma das poucas coisas que funcionam muito bem no Brasil, inclusive, é a questão de direito autoral, né? Então, a gente vê casos que a pessoa tem problemas muito grandes quando vai para um lugar que pega esses trabalhos, né? Pega música, pega imagens ou fotografia, né? Ou própria imagem em movimento, o próprio filme, né? E usa de alguma forma, principalmente quando é de alguma forma comercial, quando está vinculado a algum produto, mesmo que seja um filme, né, de entretenimento, é um produto, né? Quando a pessoa usa isso e tem algum direito, né, e a pessoa é processada de alguma forma, normalmente esses processos são processos extremamente pesados e são processos que raramente a pessoa que fez o mau uso, vamos supor, desse direito, ela ganha. Né? Então, é uma questão muito legal da gente estar atento, né? já ter essa consciência, né? Já ter essa maldade, vamos dizer assim, para produzir, porque às vezes a gente está com a melhor boa intenção do mundo e isso pode gerar problemas enormes para a gente. Né? Hoje a gente tem vários lugares que a gente consegue imagens gratuitamente, a gente consegue música gratuitamente, né? Dá para pesquisar no YouTube esses lugares. O próprio YouTube mesmo, né, disponibiliza muitas músicas gratuitas no lugar próprio dele. É muito importante, quando a gente for fazer essa pesquisa, tá pesquisando ou no Google ou em outro lugar, esses lugares que são essas fontes de material gratuito, né? Porque se você pesquisar puramente no grupo imagens ou sons, tudo que vem ali a gente não sabe a origem, né? Então pode ser que seja ou não possível de usar. Né? Então, para vocês que querem continuar, querem fazer filme, né, é legal já ter essa consciência, né? Mas com relação ao trabalho de vocês, eu realmente achei incrível, estou impressionado com o nível de consciência, né, com o nível de maturidade. A gente está vivendo momentos que são difíceis para todo mundo, independente da idade, né? Ninguém, né, que está vivo passou por isso antes, né? A nossa história já teve outros exemplos similares, mas, né, nós que estamos aqui, nós não passamos por ele, então isso é novidade para todo mundo, é muito difícil. Eu não tenho essa lembrança na minha geração, né, há décadas atrás, quando eu estava na escola, no colégio, da gente ter esse nível de consciência sobre as coisas, ter esse nível de maturidade que vocês demonstraram, né? Eu realmente, na verdade, muitas pessoas próximas a mim, né, que são mais velhas até do que eu vejo que tem muito pouca diferença, assim. Eu realmente percebi muita consciência, muita sensibilidade também, né? Não só vendo a imagem, né? Claro, dentro do audiovisual eu olho muito a imagem, mas eu fiquei muito interessado também no conteúdo, né? O filme Carta, a imagem está ali para fortalecer, né? Mas a palavra ainda é o mais importante, né? O que é dito ainda é o mais importante, né? E você pode não dizer até com palavra, na verdade, né? Que é igual a Isabela fez o filme, que foi muito massa saber que tem uma história por trás, inclusive, né? É um desafio muito grande, às vezes, você passar uma mensagem que você não pode falar sobre ela, só com a imagem, né? É muito mais difícil. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas é muito mais fácil você usar 1000 palavras para se expressar do que uma imagem, às vezes, né? Então, eu fiquei impressionado, né? Como que é um vídeo que nos toca, mesmo sem saber dessa história, né? Mesmo sem saber que tem uma história por trás, só com uma imagem, ela nos tocou muito,
né, durante a nossa produção do filme. Essa imagem ela foi muito importante, né, ela foi muito bem cuidada até. E então foi uma coisa muito legal mesmo. Assim. Então eu queria parabenizar também vocês a isso, né, por esse trabalho todo, por esse cuidado, né? A gente percebe também que teve um cuidado muito grande, um carinho muito grande para fazer. Isso, na verdade, inspira muito a gente, né? Nesse momento que a gente está vivendo, que a gente vê muitas coisas, são notícias ruins o tempo todo, né? Poder ver esse cuidado, poder ver esse amor, esse carinho, poder ver essa consciência, poder ver toda essa sensibilidade, dá muito, nem é pouco, né? Dá muita esperança, assim, de que tem muita coisa boa também, né? Então, para a gente não só nos cegarmos essas coisas todas ruins que a gente está vendo todo dia, né? Tem muita coisa boa também, e esse projeto está aí para justamente isso, né? Para trazer essas coisas todas, todos esses sonhos, todas essas possibilidades, essas lembranças, esses resgates, né? Esses desejos também. Então, eu imagino que seja realmente uma oportunidade muito grande, uma potência muito grande. Eu espero que muita gente tope a mandar também seus filmes cartas para a plataforma, para que a gente possa ter mais trocas, né? Então é isso, agradeço demais também vocês que estão presentes, assistindo a gente, né? Espero que vocês também mandem seus filmes cartas. E é isso, obrigado a todo mundo, obrigado a todos, obrigado demais aí a Raquel por esse trabalho em conjunto, né? Foi um trabalho realmente muito gostoso, muito desafiador, mas muito, muito gostoso de fazer, e principalmente por causa dessa relação. E é isso. Obrigado demais, gente. Oi, gente. Então, que delícia ouvir todos vocês. E a gente vai chegando ao fim do nosso encontro. Parece que não tem pergunta no bate-papo. Estou aqui tentando olhar, mas acho que não teve pergunta. Teve muitos comentários carinhosos, então queria agradecer também quem esteve com a gente aqui hoje e todos os comentários super carinhosos de vocês no bate-papo, fortalecendo o rolê. Como não tem pergunta, eu queria saber se alguém aqui do projeto quer falar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa, que às vezes, né, a fala de alguém reverbera. Se eu tiver perdido alguma pergunta e se vocês tiverem visto, vocês também dão notícia aí pra gente. Raquel? Quer falar, Raquel? Posso perguntar? Claro. Então, eu queria perguntar para os meninos, para os realizadores. Primeiro, pode responder quem quiser, tá, gente? Se vocês já tinham feito algum filme antes. E o que vocês sentiram? Outra pergunta. Qual que é a diferença de gravar e de editar? Como é que vocês veem as imagens na hora que você está fazendo e depois que você gravou? Uma pergunta. Então, eu não tenho muita lembrança, acho que eu nunca fiz nenhum outro filme carta antes, ou alguns vídeos assim, eu já tinha feito alguns vídeos para escola e tudo mais, mas sobre a diferença de filmar e de editar, eu acho que quando a gente vai filmar, quando você tá imaginando o filme na sua cabeça, você pensa, eu quero filmar assim, eu quero filmar assado, aí às vezes quando você vai gravar, você não consegue achar, você não consegue fazer do ângulo que você tava pensando, ou não consegue, a iluminação não fica do jeito que você tava imaginando, e aí isso frustra bastante, mas eu acho que com a edição, você vai mexendo uma coisinha ou outra e vai colocando os detalhes, e aí quando você vê o produto final e compara com o que você tinha feito antes, dá uma sensação, acho que um orgulho do projeto que você fez, e essas coisas modificam muito o olhar, o resultado final, né? Eu gosto muito de editar, então com certeza foi uma das minhas partes favoritas, a edição do vídeo, né? Então, você já tinha editado antes? Você falou que gosta muito de editar, então você já tinha feito filme antes?
Sim? Eu já tinha editado outros trabalhos da escola, né? Mas eu nunca tinha feito isso de gravar uma carta e fazer um vídeo com base nela. Mas eu gosto muito de editar, já tem bastante tempo. É um hobby meu. Alice, você é uma realizadora de cinema, você está de parabéns, você edita muito bem. Eu fiquei impressionada. É difícil juntar trilha e som e leitura. Você fez várias camadas ao mesmo tempo e é muito, muito, muito legal mesmo. Não deixe de fazer isso, não. Parabéns. Agora eu vou perguntar para o Iago, então. Quer dizer, se alguém quiser responder o que eu já perguntei, pode também. Alguém quer falar? Não? Posso falar? Iago, o seu filme tem uma coisa interessantíssima, que é esse efeito de que parece de vídeo analógico, que a imagem vai passando. O que foi aquilo? É porque, assim, a ideia inicial, como eu gravei ele de madrugada, foi todo um conjunto. Respondendo uma outra pergunta também que você fez sobre como eu montei o tripé, na verdade, eu não tenho um tripé também, então foi realmente, eu montei várias coisas, e como eu comentei, minha casa estava em reforma no momento, então a única coisa que eu tinha era uma bagunça atrás e minha cama que estava montada, então eu já aproveitei tudo que estava, uma bagunça que estava atrás, que eram várias caixas, e no começo, assim, dá para ouvir que eu deixei até um barulhinho, como se eu estivesse montando, e aquilo é um barulho de uma caixa de isopor que estava no meu quarto, então eu já aproveitei tudo isso para montar o tripé. Então, como eu já aproveitei isso, dado esse momento, eu tive que gravar de madrugada, porque era meio que o contexto da carta, né? Então, como a luz é pouca, e o telefone já não é aquela qualidade das melhores, aí eu juntei tudo e falei assim, putz, vai ser um vídeo que vai parecer que eu tô no fundo de um bunker, algo assim, bem isolado do mundo, e eu peguei o que eu tinha, que no caso foi exatamente isso. Então eu quis deixar meio sujo mesmo, porque a imagem já não estava ajudando. Então aí eu fui e demonstrei um pouco mais. E esse negócio das linhas que passam, é pela luz que acontece? É um efeito que eu achei na edição. Ai, que efeito ótimo esse. Que eu acho que nem precisa muito efeito, né, gente? A imagem, assim, já quando um plano é bem feito, o enquadramento é bem feito e a montagem é bem feita, não precisa efeito, assim, já dá uma... Cada vez que você junta um som com uma imagem, você pode produzir sensações, assim, né, inimagináveis nas pessoas. Tá de parabéns também, Iago. Muito legal o seu trabalho. Acho que você conseguiu criar o que você gostaria. E eu acho que, assim, isso nos prova que, assim, gestos de cinema, um cinema potente, ele não precisa de milhões, né, como toda Hollywood se baseia, grandes equipes, grandes orçamentos. Precisa dessa entrega mesmo. E eu digo isso, assim, com muita certeza, assim, esse tipo de filme que vocês fizeram, ele tem público, tem muita gente que se interessa por esse tipo de filme. Eu acho que vocês fizeram todos filmes ensaísticos, filmes que estão mais relacionados com a arte mesmo. E não abandonem isso, não. Marcela. Você teria vontade de... Você explicou e agora eu me perdi. Você teria vontade de refazer imagens com essa carta ou não? Só uma outra carta? Não, claro, sim, eu adoraria fazer novamente. É porque na época a minha ideia inicial era trazer essa questão mais cômica. E eu não, assim, a minha gatinha, ela dorme o dia inteiro. Então não tinha muito, não tinha como eu expressar muito o que eu queria só filmando ela dormindo. Então, eu decidi utilizar dessas imagens gratuitas e sem direitos autorais que tinham na internet para poder transmitir o que eu queria, porque a época era muito pesada, né? Então, eu queria transmitir algo mais leve, mais engraçado, para, né, poder aliviar um pouco a situação. Mas eu adoraria filmar e trazer uma outra proposta, assim. Eu pretendo, inclusive.
Marcela, só para te falar, é super legal isso que você fez. Você quis fazer algo leve, né? Você representou o que você estava vendo e quis trazer leveza. Mas só para te dizer que o movimento, que não é porque sua gata só fica dormindo que ela não poderia estar nas imagens. Eu queria dizer assim que a forma de você gravá-la, você poderia gravá-la muito de perto, muito de longe. Por exemplo, o Iago estava quase sempre no mesmo plano, mas ele fez vários cortes. A leitura da carta de vocês dá movimento. Ainda que você a filmasse dormindo um tempão e falasse, tem um movimento, você entendeu? Então, assim, já que a princesa é viva, está aí, ela poderia, assim, eu acho que você poderia experimentar mesmo, assim. Não só gravar a gata, você pode gravar outras coisas também, mas eu acho que você teria várias formas de gravá-la que, junto com a sua leitura, daria um movimento ao filme. Mas também quero parabenizar a sua astúcia na montagem. Eu vi que você buscou relações ali, tem trechos muito claramente, assim, onde que você fala coisas que você achou gifs, onde o gato fazia um negócio que dialogava com aquilo, e ficava engraçado, e ficou leve mesmo. Agora eu já falei com todos os meninos, vou falar mais rapidinho, tá? Com a Júlia e Isabela, só se vocês quiserem falar comigo um pouquinho. Tô falando que eu fiquei muito curiosa com vocês, gente. Eu me interesso muito pelos filmes de vocês e pelo trabalho da Lu e do Gustavo. Deixa eu ver aqui, então. Júlia. Não, Júlia, eu falei, inclusive, que eu achei que você fez isso, né? Você não achou o livro e você usou várias imagens. Eu achei interessante seus gestos de filmar a tela, de inventar. Como que veio? E você talvez nem tenha se dado conta, por exemplo, essa brincadeira que você fez da projeção de sombra. Aquilo poderia também ter você feito mais daquilo. Você faria alguma coisa diferente no seu filme se você fosse refazer? Bom, eu não acho que eu faria diferente, mas eu faria, melhoraria alguns pontos, igual das sombras que eu fiz. No início, eu estava planejando fazer um balé de sombras, eu dançando com a sombra. Só que é muito difícil filmar, porque, querendo ou não, toda hora aparecia um pedaço do meu corpo sem ser a sombra. Então, eu só consegui filmar a minha mão sem que o meu corpo aparecesse realmente. Então, eu acho que eu tentaria fazer meu projeto inicial, que era uma dança na sombra. Em relação aos livros, eu queria filmar mais os livros, só que, eu fiquei com medo de mostrar alguns pontos, algumas coisas, então eu tentei passar bem rápido algumas coisas. Teve alguns livros que eu não consegui, igual eu tenho bastante mangá. Então, eu acho muito interessante a ideia do mangá, dos desenhos, que é muito legal quando passa rápido. Só que eles são muito fechados, então é muito difícil você passar correndo o livro. E eu acho que eu não mudaria, mas melhoraria alguns pontos. Acho que era isso. Você me fez pensar uma coisa agora, você que trabalha, além do teatro de sombra, que é um precursor do cinema mesmo, tinha lanterna, antes de existir cinema, lá, se não me engano, 1700, tinha lanterna mágica, existiam apresentações que era isso, projeção de teatro de sombra mesmo. E você fez para o livro e tem essa coisa de passar as páginas, né? O flipbook também, sabe? Você já fez aquilo, que é fazer vários desenhos num livro e girar, também é uma coisa legal, que eu acho que tem a ver com o seu filme, falando de cinemas primitivos, assim. Mas tá de parabéns também. E Isabela já falou tudo sobre a pipa, seu plano sequência é lindo, mas eu também faria uma sugestão para ele. Eu acho que ele é lindo, hein? Você ouve o barulhinho da pipa no começo, a pipa sobe, você segue o menino, é muito legal. Mas eu acho que você poderia ter filmado mais um pouquinho. Eu imagino que você devia estar fazendo um exercício de minuto Lumière, não sei. Mas, assim,
tem uma historinha ali, né? O menino pega a pipa sobe e de repente corta, acaba. Ele poderia ter sumido da imagem, sabe? Só alguma coisa assim que concluísse, que ele sumisse no beco, alguma coisa assim. Mas é de uma poesia e de uma beleza extrema. Então eu vou te fazer uma última pergunta, gente, estou parando. Isabela, por que você não quis escrever? Você não quis ler sua carta? Como eu disse, era a minha primeira vez. Eu não sabia exatamente como fazer, eu não sabia exatamente como era. E foi uma experiência, sabe? E para mim, a minha carta em si seria aquela imagem, seria aquela visão. E eu não sabia bem o que dizer. A minha primeira ideia, na verdade, era pegar uma carta do meu pai, que ele fez quando estava preso, e ele fez para mim, para minha mãe. E eu não encontrei essa carta. Então, eu tentei achar uma outra forma de expressar o que eu estava vivendo e a minha realidade no geral. E eu não sabia como dizer, sabe? Como falar. E eu tentei passar o que eu estava pensando pela imagem. Foi uma tentativa. Foi uma tentativa muito bem sucedida, porque você não precisa virar a câmera só para você ou ler para você falar de você. Quando eu falei que cada vez que a gente posiciona a câmera, a gente está posicionando nosso olhar diante do mundo, é isso, assim. Você olhou para o outro, você disse de você. Quando você escolhe filmar a Pipa e o menino, você diz de você diz pelas coisas que você se interessa, aonde que você vê poesia. Não tem nenhuma imagem que a gente não possa dizer sobre quem fez, sabe? Então isso é muito importante e não tô falando, só queria entender, né? Agora eu entendi. Não faltou uma leitura, não. Ali já teve uma continuidade muito interessante. Vocês estão todos de parabéns, gente. É isso. Obrigada, pessoal, pela oportunidade, pela experiência. Raquel, você ia falar mais alguma coisa? Na verdade, eu ia agradecer o André, que não está aparecendo aqui, mas é quem está transmitindo essa live para a gente. É isso. Legal. Raquel, muito obrigada. Fiquei muito emocionada te ouvindo, muito mesmo. E achei muito bonito pensar os gestos de cinema como gestos de amor e de política. Quero reassistir depois esse vídeo e te ouvir de novo. Obrigada. É legal que a gente consegue perceber a singularidade de cada um na criação do seu filme, né? Se antes eu achava que as cartas carregavam algo, né, das pessoas que tinham escrito, mas também diziam muito da pessoa que ia receber, os filmes carta parecem potencializar isso, né? Parece que a gente fica muito íntimo da pessoa. Adorei a provocação para Marcela, fica o convite, Marcela. E a provocação para a Júlia. Eu já tinha convidado a Júlia, tinha assim, né, provocado sutilmente, deixado no ar um convite para que ela fizesse um filme todo com sombras. Não sei se você se lembra, Júlia. Eu achei, só que eu sei que vai dar um trabalhão, né? Tem que se encantar pela ideia. Mas fica aí a provocação e o convite. Antes de finalizar, a Raquel fez super bem de lembrar do André. Eu ia agradecer o André também, meu companheiro de trabalho, do departamento. A gente está fechando hoje um evento que durou uma semana, que é a Mostra de Arte, que foi muito especial, e é muito especial estar fechando a mostra. Valeu demais, André. E aí eu vou só passar uma perguntinha que chegou aqui para gente, que é do André, inclusive. Ele perguntou, a gente pode gravar para o projeto uma carta que já exista na literatura e com a qual a gente se identifique? Então, André, pergunta difícil, porque inicialmente a ideia é que as pessoas escrevam suas cartas. Então, assim, o primeiro convite é para quem você escreveria uma carta hoje, né? Quem você visitaria hoje? Então, inicialmente tem essa autoralidade, né? Porque a gente está interessado em chegar pertinho das pessoas, como a gente pode chegar pertinho da Alice, vendo a carta que ela escreveu para o avô, por exemplo, né? E pertinho de cada um aqui. No entanto, vou deixar um convite aqui para a comunidade do CETET. A gente está fazendo uma ação com a comunidade do CETET, que é uma ação de divulgação do projeto, em que
a pessoa lê uma carta do seu acervo pessoal. Então, eu vou ali na minha caixinha de cartas, escolho uma carta que eu já recebi, ou de repente que eu escrevi, não tive coragem de enviar, ou peço alguém da minha família, né? Tem gente que consegue carta com os avós, com tios, cartas mais antigas, e aí você pode gravar essa carta. Tem pessoas que eu convidei da comunidade do Cefet para participar dessa ação, e elas falam, eu não tenho carta em casa, e minha família também não tem. Aí, nesse caso, tem a possibilidade de compartilhar uma carta que tenha marcado a história da humanidade de algum modo, né? Então, André, se você quiser gravar uma carta para gente, de alguém que você admira, né? Uma carta que você queira compartilhar que já exista, tem esse espaço também. Não sei se ficou confusa a minha resposta, mas se alguém tiver ficado com dúvida, manda um e-mail para a gente depois, ou entra no site, pergunta de novo. Inclusive, o nosso site está no ar, tá, gente? filmecarta.com. Bem, acho que é isso. Ficamos por aqui. Vai dar 1h30 já de live. Ai, meu Deus. Acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem algum recadinho que eu queria dar e não dei. Não, falei tudo. Tá todo mundo tranquilo também? Se alguém quiser falar, se pronuncie. Então é nóis. Muito obrigada. Colhem com a gente. E sigamos. Beijos para vocês. Boa noite. Até mais.